Uma ideia que eu gosto muito de pensar, de analisar nos meus estudos, é que nós sempre precisamos regionalizar, trazer para um pouco mais perto qualquer questão que seja objeto de estudo. Quando nós pensamos em criminalidade, em relação ao Brasil, ao retrato social, nós precisamos desmistificar algumas questões, nós precisamos regionalizar, falar um pouquinho sobre as particularidades do país, né? Eu diria que esse pensamento é um pensamento bem aproximado do que nós chamamos de descolonialismo, né? Que é a gente pensar um pouquinho sobre as nossas questões, sobre as nossas realidades, né? Um pouco diferente de um modelo eurocêntrico que a todo momento já é posto para nós. Então, criminalidade no Brasil, ela sim é um retrato da nossa sociedade. É claro que nós temos várias formas de criminalidade, a criminalidade ela não se resume a um determinado fator. É claro que nós temos muitos determinantes para tentar explicar a causa dos crimes, mas basicamente o que a gente vê nas pesquisas, nos dados, tanto do mapa da violência quanto no Atlas da Violência, nós vemos que o crime no Brasil ele é muito marcado, né, por algumas questões. Por exemplo, o tráfico de drogas, tá? Furtos, roubos. Nós temos, sim, um número de homicídio muito grande, que também é muito reflexo das organizações criminosas. Nós temos, sim, casos relacionados à criminalidade em relação à psicopatia, né? Mas como eu sempre deixo meus alunos muito claro, isso é muito importante ser estudado, mas nós temos coisas que acontecem mais nesse país. Então, sim, é um retrato. O crime no Brasil ele é muito marcado pela questão masculina, né? Vou trazer um dado para vocês aqui, um pouco assustador, mas nos nossos últimos dados sobre homicídio no país de 2021, 94% dos homicídios aconteceram com homens no Brasil. Assim como nós temos dados extremamente preocupantes em relação ao número de encarcerados. Então a gente tem uma população masculina, a gente pode pensar um pouco nessa questão da masculinidade tóxica. Nós podemos pensar também um pouco em relação à participação dos homens no tráfico de drogas. A gente pode pensar como que isso é um retrato da nossa sociedade. Nós temos um triste dado que precisa ser falado, pensado, combatido, que é em relação à questão da raça. As pessoas negras, infelizmente, não de hoje, né? A gente pode pensar em 500 anos aí de sofrimento em relação à questão do racismo, da desigualdade, né? Eu digo para vocês assim, que tanto o homicídio quanto o número de encarcerados, nós temos a população negra com mais de 70% sendo afetada por isso aí. Então a gente precisa pensar na criminalidade de forma compreensiva, né? Não somente de forma taxativa, mas nós precisamos pensar quais são as possibilidades desse país, né? Quais são as questões, o campo que se abre para que isso aconteça. Então assim, a gente tem um retrato social, sim, do Brasil com as pessoas, por exemplo, os homens, as pessoas negras. Inclusive, nós tivemos em 2021 uma questão muito, muito peculiar do Brasil. Nós tivemos uma diminuição de acordo com os dados, considerando as subnotificações, claro, mas nós tivemos uma diminuição, por exemplo, das mulheres brancas que morreram em 2021, mas um aumento das mulheres negras. Que eu estou trazendo para vocês, olha o quanto que a questão racial no Brasil, ela é algo que aparece, né? No mesmo ano, nós temos uma diminuição de mortes de mulheres brancas e um aumento de mortes de mulheres negras. Então, ou seja, isso é um retrato também do nosso país. E aí, quando a gente começa a pensar um pouco mais na sociedade enquanto retrato, a gente começa a abrir pensamento, né, assim, para o que traz isso, né? E aí a gente começa a pensar num país que carece de igualdade, que carece de investimentos em economia, que carece de investimentos em escolas, que carece de investimento em saúde, em questões sociais. Então, sim, a criminalidade ela é um retrato da sua sociedade. Sim, nós temos uma criminalidade típica de países da América do Sul, típica do Brasil, e com certeza temos vários contextos, vários determinantes muito particulares do nosso país que contribuem para o aumento da criminalidade e contribui para que esse aumento seja marcado por questões extremamente preocupantes.